Olá amiguinhos do meu canal do YouTube, vamos falar sobre tarô, indo direto assim ao assunto, sem muita firula, sem muita frescura. Bom, a minha história com este oráculo muito antigo também é uma história muito velha, então senta que lá vem a história. Bom, a minha história com o tarô se iniciou lá pelo ano de 1987, eu era então uma pequena criança de 7 anos de idade e eu estava vendo a minha avó materna mexendo com as cartas convencionais de baralho em cima da mesa, uma tarde qualquer, e eu fiquei curioso e perguntei: vó, o que você está fazendo? Aí ela me respondeu o seguinte: tô vendo o que foi e o que ainda vai ser através das cartas do baralho. E eu perguntei: posso aprender? Ao que ela respondeu: pode, mas agora vai brincar que eu tô ocupada, depois a gente conversa. E contrariando o que a maioria dos adultos pensam, que uma criança vai esquecer e deixar pra lá, ou melhor, se você convive com criança, você sabe que não é assim, que crianças têm uma memória realmente espantosa. É óbvio que eu não esqueci, é óbvio que eu queria aprender, mas eu não fiquei enchendo o saco da minha avó. E realmente, 1 ou 2 dias depois, ela me chamou na cozinha mais uma vez e me mostrou o tarô, me mostrou o baralho convencional. Ela me ensinou a tirar as cartas com baralho convencional. Na realidade, sabe-se hoje em dia que o baralho de jogo tradicional, que a gente usa para dar truco, quer que seja, é ele que vem do tarô, e não o contrário, entendeu? Esse baralho de jogo que a gente utiliza hoje em dia, historicamente, ele nasceu a partir do tarô, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito agora. E sim, durante um curto período da minha vida eu cheguei a trabalhar tirando tarô, cheguei a dar consultas de tarô. Não me arrependo disso, não acho que eu fui desonesto com as pessoas e talvez ao longo do vídeo vocês consigam entender por que eu cheguei a essa conclusão. Muita gente que acompanha os meus vídeos há mais tempo, seja nesse canal novo ou nos canais mais antigos que eu já tive, de repente tá me olhando com uma cara de what the fuck, assim, tipo, porque eu sempre fiz vídeos com uma tentativa de desmistificar as coisas. Mas, e com isso, talvez eu tenha criado até uma certa fama de ser uma pessoa cética, de ser uma pessoa ateia, porque eu ando com muitas pessoas céticas e com muitos ateus. Eu tenho muitos amigos, até ativistas dessa vertente toda aí do ateísmo, do ceticismo, que é que seja. Mas não, eu não sou ateu e não me considero uma pessoa muito cética, apesar de sim haver uma grande parcela de ceticismo dentro de mim e de questionamento o tempo todo. Então assim, mesmo eu tendo essa parcela tão grande de ceticismo dentro de mim, eu não acho que praticar a leitura de tarô e o estudo de tarô seja uma contradição nesse sentido. Até porque, ao longo da minha leitura e da minha busca por entendimento do tarô, ele foi se tornando uma coisa cada vez menos mística para mim. Espera aí que eu vou explicar. É claro que por muito tempo, principalmente na adolescência, né, tinha todo um fundo místico, um fundo de ocultismo nessa coisa do tarô. Quando a gente é mais jovem, a gente é bobo, é muito cheio de inseguranças, né? Você quer fazer parte do grupo, você quer ser o diferentão. E no meu caso rolava isso, sabe? Eu achava até uma forma divertida de ser diferentoso, de ser o fodão das trevas, porque eu sabia ler o tarô. E isso era muito... coisa de adolescente, né, meu? Coisa de moleque. Mas com o tempo eu fui continuando a me interessar pelo assunto, fui lendo mais a respeito, fui buscando mais conhecimento, fui buscando outras fontes que não eram místicas, da utilização dos arquétipos do tarô, até dentro da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise e tudo mais. E eu acabei me interessando ainda mais pelo assunto, e ele foi ficando cada vez menos místico. Então eu pensava comigo, como é que eu posso acreditar nisso se não é nem um pouco científico? Porque eu sempre busquei explicações mais cabais, mais científicas, mais lógicas para as coisas, apesar de eu não me considerar uma pessoa 100% cética, né, 100% descrente. Só que quanto mais me aprofundava no assunto, menos sobrenatural ele ficava, como eu já disse para vocês. Então atualmente eu vejo tanto o tarô como vários outros formatos que a gente tem aí de oráculos espalhados pelo mundo afora, como formas empíricas de autoconhecimento, que na verdade é justamente disso que se trata. Pelo menos eu vejo os oráculos dessa forma. Eu enxergo uma forma muito interessante de abrir algumas coisas dentro da nossa percepção, dentro da nossa visão, que de repente não estão tão na superfície. De repente você consegue enxergar um pouquinho daquilo que está nas tuas entrelinhas e você não consegue ver a olho nu no primeiro momento. Coisas que estão aí na nossa consciência, coisas que estão até nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas reações acerca de tudo. De repente você começando a ler e a entender como é que é o funcionamento do tarô, de qualquer oráculo que seja, você consegue de repente ter uma forma bem interessante de autoanálise. Eu acho que é meio que como ver um pouco mais de perto coisas que sempre estiveram ali, mas a gente meio que ignorava.
Eu acho que não se trata de prever futuro, ou qualquer coisa do gênero, sabe? Se trata de você conseguir ter percepção de tendências que você está seguindo na tua vida que podem te levar a esse ou aquele resultado, dependendo do tipo de atitude que você está tendo diante daquilo que você está vivendo. Não se trata de você adivinhar o passado das pessoas que nem numa tenda de circo, entendeu? Ou sei lá, cara, num espetáculo qualquer, sabe? Mas encontrar ali sim coisas que nos podem ser úteis naquele momento, né, que a gente está vivendo, e que possa também ser ferramenta daquilo que pretendemos dali para frente. Assim como eu não acho que se trata de crença, mas sim de uma objetividade naquilo que você procura diante das interpretações que você tira das cartas conforme o posicionamento delas quando você está tirando. Para que vocês entendam um pouquinho do que eu estou querendo dizer para vocês. Olha só, eu não tenho nada contra quem ainda mistifica o tarô, quem enxerga de uma forma mística. Mas assim, a minha percepção acerca disso é que quando você abre as cartas, aquilo te ajuda a pensar. Eu acho que é uma forma interessante de terapia na realidade. Você abrir aquelas cartas, ter os seus questionamentos e a partir do posicionamento dela e dos arquétipos você conseguir linkar os significados das cartas conforme o posicionamento que elas têm na sua mesa com o que você está vivendo no momento, sabe? Eu acho que é uma forma interessante de você sair um pouco da tua zona de conforto e tentar se enxergar de fora para dentro, sabe? Não acho que tenha a ver com misticismo. Eu acho que é simplesmente um exercício de reflexão, um exercício até de meditação, de certa forma, sabe? É uma forma de autoconhecimento nesse sentido, sabe? Antes que vocês comecem a dizer, mas como é que você vai se autoconhecer? É uma coisa mística e tal. Não, não é. Simplesmente pense da seguinte forma. Você tem lá 72 cartas, ou no caso, se você quiser usar apenas os 22 arcanos maiores, que são as 22 cartas principais do tarô. Sabe, você tem essas cartas, aí você vai embaralhar essas cartas, você vai espalhar elas na mesa, dependendo da posição que você queira, se você com o baralho inteiro ou não, tem várias tiradas que existem no tarô, vários formatos de tirar. E a partir disso você vai fazer o quê? Você vai virando as cartas na ordem, conforme o tipo de tirada que você escolheu, né? E vai interpretando o significado de cada uma dessas cartas que você foi virando, tá? Com base no significado da carta e da posição que ela está em relação às outras. E a partir disso, acho que você começa a meio que dar uma oxigenada na tua cabeça, entende? Em relação à questão que você está passando no momento, ou o período da sua vida que você está passando no momento. Eu acho que é uma excelente forma de dar uma oxigenada no cérebro. Então, assim, se hoje, mais de 30 anos depois de eu ter me interessado pelo tarô pela primeira vez, eu ainda me interesso, ainda acho uma coisa bacana de ler a respeito, não tenho lido tanto atualmente, é uma coisa que tá meio off na minha vida, mas eu acho que foi bacana falar sobre isso num vídeo, porque vocês vêm me cobrando isso há algum tempo, porque teve algum vídeo que eu mostrei pra vocês na minha coleção de tarô, e me foi cobrado várias vezes, faz um vídeo sobre tarô, não sei o que, então eu resolvi falar sobre isso, é bacana poder falar justamente agora, que é um período da minha vida que eu tô passando, que eu tô bem alheio a esse tipo de coisa. Como é que eu posso dizer pra vocês? Eu sempre busquei explicações mais lógicas e mais científicas para as coisas. Já dizia um amigo meu, que inclusive é tarólogo e psicoterapeuta, ele falava para mim que os oráculos em geral, de um modo geral, eles são ferramentas informais de psicologia. É como se fosse uma forma subjetiva de psicologia, até certo ponto, é claro. Então é isso, gente. Me desculpem se vocês esperavam que eu ia fazer um vídeo contando a história do tarô, ou defendendo a questão mística do tarô, sei lá, ou falando um monte de baboseira ocultista e tudo mais. Mas numa boa, não é bem assim que essas coisas funcionam. É claro que quando muito ocasionalmente eu faço alguma consulta com algum amigo, alguma amiga e tudo mais, eu ainda respeito alguns rituais na hora de tirar o tarô, porque ritualística é uma coisa importante, de certa forma ajuda a abrir um pouquinho mais os canais que a gente tem de empatia entre as pessoas. Eu acho que faz a pessoa relaxar um pouco mais e se abrir um pouco mais. É como se esses pequenos rituais, como de fato é a intenção dos mesmos, ajudassem a dar uma limpada na mente das pessoas aí para poder deixar que a informação flua um pouco melhor, para que a empatia corra um pouco melhor. Mas aí, se eu fosse entrar muito nesse assunto, a gente ia acabar falando muito sobre antropologia, história do ser humano, história da psicologia, da psicanálise, e todas as relações que existem entre a ritualística e o modo como o ser humano funciona, que é uma coisa que vem há muito tempo, e que existem vários estudos acerca disso, e que tem muito a ver com a condição humana, e daí o vídeo seria muito mais longo, né? Eu não quero me alongar muito mais. Bom, até pessoas que são extremamente céticas, todos nós temos nossos rituais diários, que é o nosso horário de acordar, os hábitos que nós temos, né? São rituais que se tornam hábitos, ou hábitos que se tornam rituais, enfim,
São coisas que a gente faz, desde o horário que você escova o dente, o jeito que você escova o dente, ou então alguma mania que você tem, né? Às vezes você fala, pô, mas o cara tem mania de fazer tal coisa. Então são pequenos rituais que a gente vai criando ao longo da vida, e eles não deixam de ter a sua importância para a mente humana. Tá aí um bom assunto, talvez, para um vindouro vídeo, para um próximo vídeo. Eu às vezes fico meio na segunda de ficar falando sobre esses assuntos, porque eu não sou da área da psicologia ou da psicanálise, apesar de eu ter lido muito sobre o assunto e gostar muito do assunto, isso é uma coisa pela qual eu sou bem apaixonado, de certa forma, mas eu não sou da área, eu não me sinto apto a falar a respeito de forma com conhecimento de causa, né? Já tem gente demais na internet falando besteira sem saber do que está falando, eu não quero ser mais um. Então eu prefiro me recolher a minha ignorância acerca de uma série de assuntos, ok? Mas no geral é isso, gente. O tarô, na realidade, ele é muito mais real e contundente do que parece ou do que a gente gostaria de acreditar. É realmente uma ferramenta muito interessante para o autoconhecimento e muito mais complexo do que todo esse misticismo bobo que envolve o tarô, né? Dá para aprender bastante coisa com essas cartas, desde que você se permita. E eu gostaria de dar um aviso antes de eu terminar o vídeo, porque certamente muitas pessoas vão me perguntar por inbox ou aqui nos comentários. Não, gente, eu não tiro mais o tarô, já faz bastante tempo que eu não realizo mais essa atividade, pelo menos não formalmente. É uma coisa que eu faço com amigos, com família, com algumas pessoas próximas, mas não é um hábito que eu conservo mais hoje em dia. Porque eu não tenho tempo e porque eu não tenho muita paciência hoje em dia mais não para lidar com a galera aí, ficar tirando tarô e tudo mais. Minha visão acerca disso mudou bastante no decorrer dos anos, entendeu? Então não, eu não faço consultas, eu não tiro tarô hoje em dia. É uma coisa que eu gosto de ler a respeito, mas ficou como um hobby antigo que eu mantenho até hoje. Eu não sei se um dia eu voltaria a tirar as cartas e tal, de uma forma mais aberta para mais pessoas, mas enfim, isso não vem ao caso. Então eu queria agradecer a visualização de vocês, eu queria agradecer por vocês terem dado uma olhada nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o teu like aí, compartilhe com as pessoas, assine o canal, né, e tal. E é isso daí, gente. Quem quiser também ouvir as minhas bandas, tem os links aqui embaixo. Todas as minhas redes sociais, os links estão aqui embaixo também, vocês podem acessar todas elas, me seguirem se quiserem, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no... o que mais que tem aqui embaixo? Enfim, tá tudo aqui embaixo os links, beleza, gente? Obrigado por terem visto esse vídeo, amo todos vocês, um abraço e até a próxima!